Bem-vindos ao canal Audiolivros Brasil. Inscreva-se, deixe o like e comente o que achou do livro. Capítulo 11. Azarão. A primavera e o outono da USFL. A vida inteira acreditei em pagar pelo melhor, mas em se tratando de Liga de Futebol dos Estados Unidos, USFL, decidi seguir por uma rota completamente diferente. Quando comprei o New Jersey Generals, no outono de 1983, a liga já ia bem mal. Havia perdido quase 30 milhões de dólares. Só o Generals, sob a posse de J. Walter Duncan, homem do petróleo de Oklahoma, havia perdido mais de 2 milhões de dólares, sem falar de quase todas as partidas que havia disputado. Em termos de imóveis, eu estava comprando South Bronx em vez da Quinta Avenida com Rua 57. Mas eu não via o Generals como um negócio típico. Via como uma aposta num azarão, uma aventura que eu podia bancar. Sempre fui fã de futebol americano. Adoro esportes e ter meu time parecia a realização de uma grande fantasia. Também apreciava a ideia de enfrentar a NFL, Liga Nacional de Futebol, um monopólio presunçoso e arrogante que eu considerava altamente vulnerável a um concorrente agressivo. Em termos de aposta de risco, eu gostava das probabilidades na USFL. Meu investimento inicial foi relativamente pequeno e a compensação potencial era bastante grande. Por menos de 6 milhões de dólares, condicionados à continuidade da USFL, comparados aos 70 milhões de dólares que uma franquia da NFL poderia custar, pude comprar um time profissional de futebol em um dos melhores lugares do mundo. Se eu conseguisse levantar o time e a liga, teria condições de reaver meu investimento inicial multiplicado. No mínimo, me divertiria muito tentando. Os principais problemas da USFL pareciam bastante claros e nada difíceis de consertar. O primeiro era que os jogos da liga eram disputados na primavera. Os esportes têm estações e os torcedores gostam do futebol no outono. As redes de TV, que basicamente bancam os esportes profissionais, não pagam grandes somas pelos direitos de transmitir futebol na primavera. Na época em que comprei o Generals, a ABC pagava $1 milhão por ano pelos direitos exclusivos do calendário de primavera da USFL. Enquanto isso, as 3 redes de TV juntas pagavam assombrosos $359 milhões por ano pelos direitos dos jogos de outono da NFL. A primeira coisa que a USFL tinha que fazer era migrar para o outono. O segundo desafio era desenvolver um produto de primeira classe. Para mim, isso significava gastar o que fosse preciso para contratar craques, promover nossos times e criar uma empolgação que nos tornasse concorrentes legítimos pelos fãs da NFL e pelos dólares televisivos. 2 ligas haviam sido criadas anteriormente para competir com a NFL, e o resultado de cada caso foi altamente instrutivo. A Liga Americana de Futebol, AFL, foi formada em 1962 por 8 empresários muito ricos. Contrataram craques e absorveram prejuízos substanciais a fim de estabelecer a credibilidade da liga nos primeiros anos. Em 1966, a AFL havia contratado dúzias dos melhores jogadores da NFL e era amplamente considerada a liga mais empolgante. Com as crescentes investidas da AFL, o comissário da NFL, Peter Rozelle, jogou a toalha. Ele sugeriu a fusão das 2 ligas, e hoje os times que eram da AFL estão entre as melhores franquias da NFL. Mas, mesmo sem a fusão, a AFL teria prosperado. O outro empreendimento que tentou competir com a NFL foi a Liga Mundial de Futebol, WFL. Foi fundada em 1973, mas por homens de riqueza bem menor e visão mais limitada. Em contraste com as suas contrapartes da AFL, os donos da WFL contrataram pouquíssimos jogadores de renome, colocaram franquias em cidades menores e fracassaram em atrair qualquer tipo de contrato de TV.
Em 2 anos, a WFL estava falida. Seus fundadores não perderam uma fortuna, mas só porque não investiram uma fortuna. Eu previa 2 resultados possíveis caso transferíssemos a UFL para o outono e começássemos a montar times de qualidade, e ambos eram potencialmente bons. O primeiro era que pelo menos uma das 3 redes de TV nos oferecia um contrato substancial de transmissão no outono, o que nos ajudaria a continuar a montar uma liga ainda mais forte para competir plenamente com a NFL. O segundo era que as 3 redes de TV, com meio de se indispor com o monopólio da NFL, se recusariam a fechar um contrato conosco no outono, independentemente de quanto o produto que tivéssemos a oferecer fosse sólido. Neste caso, eu acreditava que teríamos uma base sólida para uma ação antitruste contra a NFL. Se tomássemos a última via, obviamente poderíamos perder, e aí nossa liga estaria liquidada. Mas eu acreditava que o resultado mais provável era algum tipo de vitória. Se o caso fosse a júri e recebêssemos indenização razoável por danos, particularmente devido ao fato de que qualquer indenização por danos é triplicada em uma ação antitruste, teríamos a base financeira do que necessitávamos. Outra possibilidade era que a NFL, prevendo uma derrota cara e humilhante nos tribunais, oferecesse algum tipo de acordo, muito parecido com o que haviam feito 20 anos atrás com a AFL. Não fiz segredo das minhas opiniões. 2 anos depois, a NFL tentaria alegar em juízo que meu plano de transferir a temporada de nossa liga para o outono era de algum modo secreto e sinistro. De fato, em questão de dias após assumir o Generals, eu falei exatamente o que achava para qualquer repórter que me procurou. Em 18 de outubro de 1983, um mês depois de comprar o Generals, participei de minha primeira reunião com os donos de times em Houston, Texas. Lá também não fui reservado. Quando chegou minha vez de falar aos demais proprietários, me levantei e expliquei que não havia entrado na USFL para ser proprietário numa liga inferior, jogando na primavera, fora da temporada. Salientei que a maioria dos torcedores e de longe a maior parte dos dólares das redes de televisão concentravam-se no outono. Lembrei a meus colegas que, em função de a NFL ter enfrentado uma longa e amarga greve dos jogadores no último outono, muitos torcedores estavam inquietos e distantes. Por fim, argumentei que tínhamos a chance de colocar a NFL ainda mais na defensiva, agindo de forma agressiva na contratação de craques da NFL, cujos contratos estavam para vencer, bem como os melhores jogadores universitários. Se cometi um único erro de cálculo na USFL, foi na avaliação da força dos outros proprietários. A força de qualquer sociedade é igual à força de seu elo mais fraco. Muitos de meus colegas proprietários da USFL tinham uma força infernal, tanto financeira quanto psicológica. Entre eles, Al Taubman, dono de Michigan Panthers, e Miles Tannenbaum, dono do Philadelphia Stars, que por coincidência fizeram suas fortunas pessoais construindo shopping centers, bem como Billy Danavalt, dono de Memphis Showboats, e Fred Bullard, dono de Jacksonville Bulls. Infelizmente, logo descobri que vários donos de times da USFL careciam de recursos financeiros e de visão competitiva para montar o tipo de liga de primeira linha para derrotar a NFL. Eles tremiam diante da perspectiva de qualquer confronto direto com a NFL. Davam-se por satisfeitos em jogar na obscuridade da primavera e passavam muito mais tempo pensando em como manter os custos baixos do que em como erguer a liga. Minha prioridade mais imediata era o time que eu havia acabado de comprar. O New Jersey Generals era um desastre. Vinha de uma temporada em que havia ganho apenas 4 jogos e perdido 14. O time possuía um grande atleta e astro, Herschel Walker, running back da Georgia e ganhador do troféu Heisman, mas até ele ainda estava por jogar perto de seu potencial.
E embora tivesse recém-completado uma temporada inteira de futebol profissional, jogando na cidade, em frente à capital mundial das notícias, o Generals havia atraído pouquíssimos torcedores e praticamente nenhuma imprensa. A melhor forma de mudar a situação era mudar o Generals. Os torcedores gostam de vencedores. Eles vão assistir aos craques, jogadores incríveis e empolgantes que fazem coisas incríveis e empolgantes. Herschel, obviamente, era um desses, mas no futebol americano, a ascensão ou a queda do time depende do quarterback. Nada ajudou mais a promover a AFL e o New York Jets do que a contratação do quarterback Joe Namath, da Universidade do Alabama, por até então inéditos $400 mil por ano. Namath acabou levando os Jets e a AFL à sua primeira vitória no Super Bowl. Mas, mesmo antes disso, ele já merecia o salário, simplesmente porque se tornou a atração mais pitoresca e carismática da NFL. O primeiro jogador que busquei para minha liga foi Brian Sipe, o quarterback do Cleveland Browns. Sipe tinha sido o jogador mais valioso umas temporadas antes e era um astro de verdade. Também estava no ano de opção do contrato, significando que estaria disponível em questão de meses. Pegar Sipe era a chance de ajudar o Generals e a USFL e, ao mesmo tempo, causar estrago na NFL. As negociações revelaram-se longas e difíceis, mas em 27 de dezembro de 1983, realizei uma coletiva de imprensa para anunciar que havíamos contratado Sipe para o Generals em um contrato de longo prazo de $800 mil por ano. Quando contratamos Sipe, já havíamos atraído vários outros craques da NFL. O primeiro foi Gary Barbaro, um safety guard All-Pro, melhor jogador de sua posição, do Kansas City Chiefs, com quem assinamos em 5 de novembro. Contratar Barbaro teve um efeito colateral positivo. Mostrou a outros jogadores da NFL que levávamos a sério pagar salários de primeira para montar um time. Em 28 de novembro, assinamos com Kerry Justin, cornerback iniciante do Seattle Seahawks. Em dezembro, contratamos Willie Harper e Bob Leopold, uma dupla de linebackers do San Francisco 49ers, campeão da Super Bowl. Para proteger Sipe, contratamos um offensive guard veterano do Cincinnati chamado Dave Lapham. Outra negociação que recebeu certa atenção naquele período foi a que conduzi com Don Shula, técnico do Miami Dolphins. Shula era um dos técnicos mais bem-sucedidos da história da NFL, mas também era tremendamente mal pago. Ofereci de imediato muito mais do que ele ganhava. Eu estava disposto a cumprir a maior parte das exigências, mas quando Shula veio com o pedido de um apartamento na Trump Tower, cheguei no limite. Posso bancar a compra de times de futebol em parte, porque não dou apartamentos. No final, a negociação acabou ajudando Shula. Forçou o Dolphins a renegociar o contrato dele por um salário bem mais alto, o que ele certamente merecia. A maior atenção que recebemos foi por assinar com Lawrence Taylor, linebacker All-Pro do New York Giants, e talvez o melhor de todos os jogadores da NFL. Em 31 de dezembro de 1983, anunciamos que Taylor havia assinado um contrato de 4 anos com o Generals por um total de $3,25 milhões. A jogada é que isso não entraria em vigor até 1988, quando expirava o contrato de Taylor com o Giants. De certa forma, isso era ainda melhor do que ter imediatamente. Assinando um contrato futuro com o jogador da estrutura de Taylor, estávamos notificando a NFL de que nenhum dos seus jogadores, nem mesmo aqueles sob contratos de vários anos, estavam fora de nosso alcance. Como previsto, o Giants foi à loucura quando a contratação de Taylor foi anunciada. 2 semanas depois, em 17 de janeiro de 1984, ofereceram-lhe uma extensão de 6 anos do contrato por $6,55 milhões. De fato,
forcei o Giants a aumentar o salário de Taylor em $3 milhões, só para impedir que ele fosse embora dali a 3 anos. Então, por eu liberar Taylor do contrato com o Generals, o Giants concordou em me pagar uma multa de $750 mil. Minha agressividade em contratar jogadores da NFL também pareceu influenciar outros proprietários de times da USFL. A segunda contratação da USFL de jogadores estreantes como profissionais ocorreu em 4 de janeiro de 1984. A franquia de Pittsburgh selecionou Mike Rozier, de Nebraska, ganhador do Heisman Trophy, e assinou com ele 5 dias depois. A venda de ingressos do time para a temporada saltou imediatamente de 6 mil para 20 mil. Steve Young, quarterback de Brigham Young e superastro universitário, assinou um contrato multimilionário com o Los Angeles Express. Don Klosterman, presidente da LA Express, também conseguiu contratar outros 14 estreantes profissionais, todos eles boas perspectivas para a NFL. No final, os times da USFL contrataram quase metade dos melhores jogadores universitários que queríamos. A Sports Illustrated fez a pergunta óbvia em um artigo sobre o sucesso de nossa seleção. Quantos outros jogadores como Rozier e Young a NFL pode se dar ao luxo de perder? Quando os proprietários da USFL se reuniram em New Orleans no dia 17 de janeiro, pressionei mais uma vez pela transferência de nossa temporada para o outono. Dado o sucesso em atrair jogadores da NFL e contratar as principais apostas universitárias, o momento não poderia ser melhor. Sugeri uma votação imediata, mas os proprietários relutantes decidiram votar com uma condição: nomear um comitê de planejamento de longo prazo para estudar a questão primavera-outono. Para mim, comitês são o que pessoas inseguras criam a fim de postergar a tomada de decisões difíceis. Mas pelo menos botei a questão do outono na mesa como um assunto sério. Fui nomeado membro do novo comitê e estava confiante de que no fim iria persuadir a maioria dos proprietários de que o outono era a nossa maior esperança. Nesse meio tempo, a NFL começou a se apavorar. A melhor prova disso foi uma reunião que a Liga realizou em Cambridge, Massachusetts, em fevereiro de 1984, para discutir seu futuro, e especificamente a ameaça da USFL. O seminário principal, do qual só viemos a saber bem depois, foi conduzido por um professor muitíssimo respeitado da Harvard Business School, chamado Michael Porter, que preparou um documento de 47 páginas intitulado USFL versus NFL. Cerca de 65 executivos assistiram à apresentação, entre eles Jack Donlan, diretor executivo do Conselho Administrativo da NFL, bem como vários donos de times. Potter esboçou sem rodeios um plano múltiplo para declarar guerra total à nossa liga, empregando inúmeras estratégias anticompetitivas. A apresentação de 2 horas e meia foi dividida em partes como estratégias ofensivas, táticas de guerrilha e a arte da guerra, China 500 anos antes de Cristo. As sugestões de Porter incluíam tentar dissuadir a ABC de manter até mesmo o contrato de primavera com a USFL, encorajar os jogadores da USFL e se sindicalizarem a fim de elevar nossos custos e tentar cooptar os proprietários mais poderosos e influentes, oferecendo-lhes franquias da NFL. Ao lançar nossa segunda temporada, na primavera de 1984, ainda não sabíamos da campanha secreta da NFL para nos destruir, mas provavelmente já estávamos sentindo os efeitos. Vários de nossos proprietários mais vulneráveis, mais especificamente de Chicago, Washington, Santo Antônio e Oklahoma, começaram a enfrentar grandes problemas financeiros. O maior perigo para a liga não era perder algumas franquias, e sim ter a credibilidade abalada. Enquanto tivéssemos problemas, era difícil voltar ao foco da imprensa para nossos times mais fortes.
Em vez disso, os jornalistas esportivos escreviam sobre a queda de público em cidades mais fracas e sobre os problemas financeiros pessoais que alguns proprietários estavam enfrentando. Enquanto isso, como eu temia, o estudo de planejamento de longo prazo se arrastava. A maioria dos proprietários havia votado pela contratação de uma consultoria externa, a McKinsey & Company, para conduzir o estudo. A McKinsey provavelmente é a melhor de seu ramo, mas gosto ainda menos de consultores do que de comitês. Quando se trata de tomar uma decisão inteligente, o comitê de planejamento mais distinto, trabalhando com os consultores mais caros, não se compara a um grupo de caras com um volume razoável de bom senso e do dinheiro deles em jogo. O estudo da McKinsey levou 3 meses e custou principescos $600 mil. Finalmente, na manhã de 22 de agosto de 1984, Sharon Patrick, executiva da McKinsey, apresentou suas conclusões aos proprietários da USFL, que se reuniram em Chicago. Segundo ela, a maior esperança para a liga era continuar jogando na primavera, limitar as despesas severamente e talvez cogitar a transferência para o outono mais adiante. Entre outras coisas, ela relatou que a maioria dos torcedores pesquisados disse que queriam a USFL permanecesse na primavera. Você provavelmente pode adivinhar quanta fé eu levo nas pesquisas. A realidade era que simplesmente não podíamos nos dar ao luxo de adotar as conclusões de McKinsey. Mesmo que cortássemos as perdas na primavera, não havia chance previsível de lucrar, e muitos de nossos proprietários mais fracos não podiam arcar com a perda de mais nenhum centavo. Precisávamos tomar uma atitude radical, e foi isso que eu disse. 2 horas depois de apresentação de Patrick, consegui colocar em votação a transferência para o outono. Ela foi aprovada por bem mais do que a maioria de 2/3 exigida. Naquela mesma tarde, anunciamos a decisão, a entrar em vigor após a última temporada na primavera. A outra coisa que começamos a discutir na reunião foi mover uma ação antitruste contra a NFL. Mais especificamente, autorizamos nosso comissário Chet Simons a enviar uma carta de aviso a Pete Rozelle, comissário da NFL. Simons declarou nossos pontos de vista de modo gentil. A posição da USFL como um novo empreendimento nos esportes e a posição de mercado da NFL tornam essencial à sobrevivência da USFL que os proprietários da NFL e da USFL operem dentro dos limites das leis e regulamentações que regem a condução de um negócio de posição dominante no mercado. Colocado em termos mais bruscos, nossa mensagem era a seguinte: se tentarem nos prejudicar, vamos processar vocês. Em outubro, ficou claro que alguma coisa havia mudado drasticamente no teor de nossas discussões com a CBS e a NBC. Enquanto estávamos apenas considerando uma transferência para o outono, as redes pareciam interessadas em discutir um acordo. Entretanto, mal anunciamos nossa mudança, ambas recuaram por completo. Para mim era óbvio que a NFL estava colocando uma enorme pressão nas redes de TV para não fazerem negócios conosco no outono, particularmente na ABC, com quem já tínhamos um contrato para a primavera. Pete Rozelle, mais tarde, testemunhou que nunca sequer discutiu o assunto com Ron Arledge, chefe da ABC Sport. Para mim, isso era absurdo. Rozelle e Arledge eram amigos e colegas de longa data. Será que alguém acreditava mesmo que Rozelle, extremamente preocupado com as implicações da mudança da USFL para o outono, não revelaria sua opinião para o amigo Arledge? E seria possível que Arledge, um homem que faturou milhões para a ABC por ter inventado o programa NFL Monday Night Football, não estaria extremamente interessado em manter Rozelle feliz?
A ironia é que as 3 redes de televisão, não apenas a ABC, mas a NBC e a CBS também, estavam de fato perdendo dinheiro com os jogos da NFL. Com um total de mais de 350 milhões de dólares por ano pelas cotas dos direitos, as redes, segundo as estimativas delas mesmas, perderiam muitos milhões transmitindo os jogos em 1985. Mesmo assim, nenhuma rede queria correr o risco de se indispor com a NFL. O futebol americano é o esporte de prestígio da TV, e para continuar competindo umas com as outras, as 3 redes resignavam-se a carregar a NFL como uma líder em perdas. Quanto à USFL, não nos restou opção. Em 17 de outubro de 1984, entramos com uma ação antitruste no Corte Distrital Sul de Nova York. Solicitamos especificamente que a NFL ficasse limitada a contratos com no máximo 2 redes de televisão e pedimos indenização de 1,32 bilhão de dólares. Enquanto isso, tínhamos um problema mais imediato: continuarmos vivos. Em 3 de janeiro de 1985, a USFL fez a 3ª seleção de formandos universitários. Enquanto Generals havia melhorado enormemente para 9 de 5, com média de mais de 40 mil torcedores por jogo, outros times estavam caindo mais fundo no vermelho. Precisávamos muito de um estímulo. A solução que encontrei foi buscar o melhor e maior jogador universitário. Não restava dúvida de quem era: Doug Flutie, do Boston College. Estava a um passo de ganhar o Heisman Trophy. Em sua partida final, jogando contra a Universidade de Miami, com transmissão para todo o país, Flutie coroou sua carreira arremessando uma bomba a 45 jardas para um touchdown no último segundo, dando a vitória ao Boston College por 47-45. Muito rapidamente o passe tornou-se um daqueles clássicos do replay, transformando Flutie em uma lenda do esporte da noite para o dia. Devo ter visto o passe no mínimo 2 dúzias de vezes nos vários noticiários e programas esportivos. Também me agradava o fato de Flutie ter um grande potencial de mídia. Ele era boa pinta, articulado e ousado, o tipo de cara sobre quem a imprensa adora escrever. Havia 2 pequenos problemas. Um era que o Generals já tinha um quarterback muito talentoso chamado Brian Sipe. O outro era que Doug Flutie tinha apenas 1,76 m e pesava apenas 77 quilos. Muitos caça-talentos eram céticos quanto a ele se dar bem no futebol profissional, onde praticamente todos os jogadores da linha de defesa têm 2 metros de altura e pesam 120 quilos. No final, segui meu instinto. Brian Sipe era uma estrela comprovada, mas também tinha 35 anos e provavelmente seus melhores anos haviam ficado para trás. Doug Flutie, por outro lado, tinha potencial para se tornar o Joe Namath da USFL. Na pior das hipóteses, ele geraria muita imprensa, o que ajudaria na venda de ingressos do Generals para a temporada, bem como a imagem da liga perante a mídia. Na melhor das hipóteses, ele também seria um grande jogador. Em 5 de fevereiro, fechamos um contrato de 5 anos com Flutie por mais de $1 milhão anuais, garantidos pessoalmente por mim. Não gosto disso, mas o jogador de categoria de Flutie não estava afim do risco de assinar com uma liga financeiramente vacilante, a menos que tivesse certas garantias. Se a liga um dia quebrasse, calculei que poderia vender seu contrato para um time da NFL. Em 6 de fevereiro, resolvi a questão de Brian Sipe, negociando-o para o Jacksonville Bulls. Não estava afim de um quarterback com salário altíssimo no banco de reservas. Flutie fez sua estreia em 24 de fevereiro, em um jogo fora de casa contra o Birmingham Stallion. Ele começou devagar, mas ganhou força e quase arrancou uma vitória, levando o Generals a 3 touchdowns no 4º tempo. Quanto ao valor de bilheteria dele, foi ainda maior do que eu esperava.
O jogo foi transmitido pela ABC e teve 9 pontos de audiência, quase o dobro da média da temporada anterior. Outros 2 eventos notáveis aconteceram naquele primeiro fim de semana da temporada, ambos relacionados a quarterbacks. Um foi a estreia de um quarterback chamado Jim Kelly, do Houston Gamblers. Kelly fez um lançamento de 524 jardas e 5 touchdowns, provando ser um quarterback tão bom quanto qualquer quarterback de qualquer liga. Infelizmente, o outro acontecimento não foi bom. Brian Sipe, em sua primeira partida pelo Jacksonville, teve o ombro deslocado, o que era praticamente certo que encerrava sua temporada e talvez sua carreira. Em 10 de março, fizemos nosso primeiro jogo em casa contra o LA Express. Se eu tivesse que escolher um grande momento da USFL, provavelmente seria essa partida. Mais de 60 mil fãs compareceram, na expectativa de um duelo entre o recém-chegado Flutie e o melhor quarterback confirmado da USFL, Steve Young. Os 2 jogadores deram um show deslumbrante e, melhor ainda, o Generals ganhou. Flutie arremessou para 2 touchdowns no quarto tempo, o que nos garantiu a vitória por 35-24. No dia seguinte ao grande jogo de Flutie, escrevi uma carta para Harry Usher, nosso novo comissário, sugerindo que o custo do contrato de Flutie fosse dividido entre todos os proprietários da USFL, alegando que o valor promocional de Flutie beneficiava toda a liga. Eu sabia que era altamente improvável que os outros proprietários concordassem, e não concordaram. Mas minha atitude é de que não custa perguntar. Flutie, Kelly e Young representavam as boas notícias da USFL. A má notícia era que ainda tínhamos muitos times fracos, liderados por quarterbacks medíocres. Meus piores temores, quanto às consequências de ter sócios fracos, concretizavam-se na metade de nossa temporada de 1985. John Bassett era o proprietário da franquia da USFL em Tampa Bay. Anteriormente, havia sido um dos fundadores da desditosa World Football League. Desde o começo, Bassett e eu estivemos em lados opostos em praticamente todos os assuntos, e especificamente na transferência para o outono. Consegui convencer a maioria de meus colegas proprietários, mas Bassett nunca parou de me combater, embora no final, relutantemente, tenha votado com a maioria. Apesar de nossas discordâncias, eu gostava dele como pessoa e compreendia sua situação. Naquela tarde de domingo, no final de março, era amplamente sabido dentro da liga que Bassett tinha câncer, que estava lutando pela vida e que seu comportamento havia se tornado cada vez mais imprevisível naqueles últimos meses. O que nunca saberei é se a doença de Bassett afetou seu discernimento naquele dia. De qualquer modo, Bassett concordou em ser entrevistado pelo apresentador Keith Jackson, da ABC, que começou perguntando o que ele achava que havia de errado com a USFL. O que se seguiu foi uma enxurrada de injúrias. Diante de audiência nacional de TV, Bassett criticou brutalmente o conceito de transferir a USFL para o outono. Chamou a liga de sua pior inimiga. Disse que a USFL era culpada de má administração e virtualmente qualquer outro pecado horrível que conseguiu evocar. Assisti à entrevista em um monitor na cabine de imprensa e não pude acreditar no que estava ouvindo. Meu primeiro pensamento foi que Bassett seria uma excelente testemunha para a NFL na nossa ação antitrust. Meu segundo pensamento foi que ele era apenas um homem terrivelmente frustrado e extravasando raiva irrefletidamente. Se havia uma pessoa capaz de compensar o estrago desencadeado por Bassett e nossos outros proprietários fracos, provavelmente era Harvey Myerson, o advogado que contratamos em meados de 1985 para assumir o caso da ação antitrust. Myerson era o chefe de departamento de litígios do escritório Finley Campbell e especialista em litígio antitrust. Também tinha aquele tipo de atitude belicosa,
confrontadora, de que você precisa quando é o lado brigando contra o sistema. A maioria dos outros proprietários da USFL há muito já descartara a possibilidade de ganharmos a ação antitrust. Acreditavam que a NFL simplesmente estava por demais arraigada. Mas, desde que Myerson reuniu-se conosco pela primeira vez, em abril de 1985, ele disse achar que tínhamos um caso muito sólido. Disse que deveríamos liquidar todos os empecilhos para levar o caso aos tribunais e que tínhamos uma chance maior do que nunca de ganhar. Nesse ínterim, um momento brilhante em meio a todos os problemas da USFL foi o fato de que o Generals, especificamente Herschel Walker, estava jogando muito bem. Nas 2 primeiras semanas da temporada, Herschel simplesmente não estava sendo utilizado. Ele ligou para meu escritório um dia, deprimido, e disse: "Sr. Trump, posso passar por cima desses caras se simplesmente me derem a bola." Meti a boca no técnico do time, Walter Michaels, mas só depois de ameaçar demiti-lo ele entendeu o recado. No 7º jogo da temporada, Herschel finalmente se soltou. Correu com a bola 30 vezes por quase 250 jardas, estabelecendo um recorde da liga. Em todos os jogos seguintes, ele correu por mais de 100 jardas. No final da temporada, havia acumulado 2.411 jardas. Isso quebrou o recorde de corrida do futebol profissional em todos os tempos, anteriormente detido por Eric Dickerson, da NFL. Foi uma grande curtição para mim. Infelizmente, Doug Flutie machucou-se no final da temporada de 1985, e isso quase que certamente nos custou o campeonato da USFL. Nos playoffs, perdemos por 3 pontos para o Baltimore Stars, enquanto Flutie ficou na beira do gramado. Em fevereiro de 1986, concordamos em reduzir o número de times da USFL de 14 para 8. Nesse processo, cortamos os proprietários com maiores problemas financeiros. Também consolidamos nossas forças. O Houston Gamblers, por exemplo, fundiu-se com o meu Generals. Como resultado, criamos uma linha de fundo dos sonhos, e estou convencido de que não havia igual no futebol profissional. Herschel Walker como running back e Jim Kelly como quarterback. Os outros times que sobreviveram à consolidação também estavam entre os nossos mais fortes e mais populares: Memphis, Baltimore, Jacksonville, Tampa, Orlando, Arizona e Birmingham. Em abril, tivemos mais boas notícias quando um juiz federal chamado Peter Leger marcou julgamento com o júri de nossa ação antitrust contra a NFL para o mês seguinte. Isso nos garantia um veredito antes do começo de nossa primeira temporada de outono. Se ganhássemos a causa, ficaríamos em ótimas condições para o lançamento. Se perdêssemos, eu considerava pouquíssimo provável que a USFL pudesse sobreviver, mas pelo menos, enfim, conseguiríamos eliminar os prejuízos. O futuro da USFL agora estava nas mãos dos 6 jurados escolhidos para ouvir nosso caso. O sistema de júri é planejado para garantir o julgamento mais justo possível. O problema é que um grupo de jurados escolhidos aleatoriamente não está necessariamente qualificado para julgar temas complicados. Às vezes, isso não é ruim, principalmente se você tem um caso fraco e um advogado muito persuasivo. O problema é a imprevisibilidade. Você pode ter uma ótima causa e sair derrotado, ou ter uma causa terrível e sair vencedor. Apresentamos nosso lado primeiro, e muito depressa formou-se um conselho no tribunal de que Harvey Myerson estava surrando a NFL implacavelmente. Ele colocou o comissário Pete Rozelle no banco e quase o despedaçou literalmente. Rozelle dirigia a NFL há 26 anos com muito sucesso e muito tato. Claro que você não precisa ser um gênio para dirigir um monopólio. Coloque esse mesmo homem contra um concorrente durão e a história pode ser completamente diferente. Myerson pressionou e Rozelle se atrapalhou. Balbuciou, tropeçou e falou mal. Ficou vermelho e voltou atrás nas afirmações. Em alguns momentos, pareceu estar mentindo descaradamente.
No meio da semana de seu interrogatório, Roselle ficou fisicamente doente. O desempenho dele foi tão fraco que dei por mim sentindo pena dele. Olhando para trás, percebo que o júri provavelmente pode ter sentido tanta pena de Roselle quanto eu. E isso pode muito bem ter ajudado a salvar a causa da NFL. Penso que Roselle foi menos confiável quando falou sobre o seminário de Harvard chamado USFL versus NFL, o pivô da nossa ação. Roselle declarou não ter conhecimento do seminário e que ficou fisicamente doente quando ouviu falar daquilo pela primeira vez semanas depois. Do estômago, senhor? Perguntou Harvey Myerson, totalmente impassível. Sim, disse Roselle. Entendo, disse Myerson. Quanto tempo levou para se recuperar? Cerca de metade do dia, respondeu Roselle. Duvido que uma única pessoa no tribunal tenha acreditado nele nesse diálogo. Em outra ocasião, Myerson apresentou alguns comentários devastadoramente incriminatórios feitos por Roselle diante de um comitê do Congresso em 1961. Na época, os jogos da NFL eram exibidos em apenas uma rede, a CBS. Se todas as redes de televisão ficassem atreladas a uma liga de futebol, perguntou um senador a Roselle durante seu depoimento, a outra liga não ficaria em séria desvantagem competitiva? Penso que com certeza, disse Roselle, rapidamente, acrescentando, não existe intenção de nossa parte de usar mais de uma rede de televisão. Em 1987, claro, a NFL tinha as 3 redes de televisão atreladas. Isso não colocava nossa liga em uma enorme desvantagem competitiva? Roselle só conseguiu ficar no A única vez que contestei diretamente o depoimento de Roselle foi quanto à descrição dele de uma reunião entre nós dois em março de 1984. Na ocasião, os proprietários da USFL ainda estavam decidindo se mudariam para o outono. O seminário de Potter, em Harvard, havia sido realizado semanas antes, e uma das principais estratégias de Potter para destruir a USFL era tentar cooptar os proprietários mais fortes da franquia da USFL com a promessa de franquias da NFL. Por sugestão de Roselle, reservei uma suíte no Hotel Pierre para uma reunião no dia 12 de março. Gosto de manter todas as opções em aberto na vida e com certeza estava interessado no que o comissário da NFL tinha em mente. No julgamento, Roselle testemunhou que em nossa reunião eu falei que estava interessado em comprar uma franquia da NFL e que sairia da USFL se conseguisse entrar para a NFL. Era ridículo. Nunca tive interesse em ter uma franquia de futebol americano fora de Nova York e já havia concluído que os 2 times da NFL com sede em Nova York, Giants e Jets, não estavam à venda. O que realmente aconteceu naquela reunião é que Roselle tentou me cortejar, pura e simplesmente. Disse que me considerava um bom candidato para uma franquia da NFL, fosse o Generals, mediante uma fusão, ou um time da NFL, que ele poderia me ajudar a conseguir. Em troca, ele disse que queria 2 coisas, que a USFL não se transferisse para o outono e que não movesse uma ação antitruste contra a NFL. Eu não tinha dúvidas sobre a jogada de Roselle. Ele estava sondando o terreno. Se conseguisse se livrar da USFL com a mera absorção de alguns de nossos times para a NFL, tenho certeza de que ele estava preparado para fazê-lo. Ao mesmo tempo, apenas acenando com uma oferta, ele garantia para si a possibilidade de negar tudo, caso eu recusasse. Foi exatamente o que eu fiz. Claro que ele reescreveu a história do nosso encontro. Chamamos 18 testemunhas ao todo no primeiro mês de julgamento e marcamos muitos pontos. Myerson mostrou como a NFL intimidou as 3 redes de televisão para que se recusassem a considerar um contrato com a USFL. Ele mostrou por que a USFL não poderia sobreviver sem esse contrato. Ele ofereceu infinitas provas, conduzidas pelo estudo de Potter, de que a NFL, consciente e ilegalmente, tinha o intuito de destruir a USFL. Quando terminamos de chamar nossas testemunhas, até a imprensa estava começando a perceber a possibilidade de ganharmos o caso. A manchete de uma reportagem da Sport Illustrated
foi a que melhor captou o clima. Dê o primeiro round à USFL, dizia, com um subtítulo mais devastador. Preparada para o combate, a liga mais nova marcou contundentemente contra a NFL no julgamento de sua ação antitruste de 1,32 bilhão de dólares. Agora, a bola é da NFL. Em retrospecto, penso que nossa força possa ter sido um tiro pela culatra, assim como a fraqueza da NFL possa ter incitado a simpatia do júri. O estilo de Meyerson, o lenço de seda no bolso do terno cortado perfeitamente sob medida, o jeito teatral de falar, pode ter resultado por demais agressivo e exagerado. Em contrapartida, penso eu, a NFL ficou de oprimida assediada. Como Rozelle, que ficou doente e foi muito inconvincente em seu depoimento, o advogado da NFL, Frank Ruthman, estava tão fraco e pálido nos últimos dias do julgamento que todo mundo, inclusive eu, sentiu pena dele. Muitos nem acreditavam que ele conseguisse ir até o fim, e de fato ele foi encaminhado às pressas para o hospital, para uma grande cirurgia pouco depois da conclusão do julgamento. Acho que os problemas de Ruthman desencadearam simpatia adicional ao júri. Eu era parte do problema. Como testemunha, penso que fui muito articulado e profissional, bem o oposto de Rozelle. Mas isso provavelmente favoreceu a NFL. Desde o primeiro dia, a NFL pintou-me como um bilionário perverso, ganancioso e maquiavélico, decidido a atender apenas minhas finalidades egoístas às custas dos outros. A USFL, disse o advogado Frank Ruthman, em seu comentário de abertura, é controlada e dominada por Donald Trump, que pode comprar e vender muitos proprietários da NFL. Na verdade, é claro que os proprietários ricos e poderosos da NFL se acovardaram apenas na medida em que convinha às suas finalidades. Olhando para trás, poderia ter sido melhor colocar no banco de testemunhas vários proprietários menores da USFL que perderam tudo e tinham histórias verdadeiramente tristes para contar. O outro aspecto no qual a NFL nos derrotou foi nas relações públicas. Uma coisa tenho que admitir: Rozelle sempre foi ótimo em promover a liga deles. Seu porta-voz principal é um cara chamado Joe Brown, e Rozelle merece o crédito por fazer bom uso dele. Depois de cada dia de depoimento, Brown ia para os corredores e fazia um lobby magistral com a imprensa, contando que grande dia havia sido aquele para a NFL. Eu ficava louco, dizia Harry Usher, nosso comissário. Por que não estamos fazendo lobby com a imprensa? E ele dizia, não é importante, é o júri que temos que convencer. Infelizmente, não é assim que funciona. Embora o júri seja instruído para não ler a cobertura dos jornais e não ver as reportagens de TV sobre o julgamento, é praticamente impossível de resistir a ler alguma coisa sobre o caso de que você faz parte, especialmente se está recebendo atenção maciça. Mesmo que alguns jurados resistam, sem dúvida ouvem os amigos e a família falar do julgamento. Por que, afinal de contas, Rozelle incumbiria John Brown de fazer lobby com os repórteres todos os dias durante 6 semanas? Por tudo isso, quando o júri finalmente deu início às deliberações, em 25 de julho de 1986, eu estava convencido de que tínhamos um caso mais efetivo e de que eles votariam a nosso favor. O que jamais previ foi que pudéssemos ganhar e acabássemos perdendo mesmo assim. Após 4 dias de deliberação, os 6 membros do júri concluíram em 29 de julho que a NFL havia violado as leis antitruste, conspirando para monopolizar o futebol profissional, e que havia causado dano à USFL de modo ilegal, mas votaram por nos conceder apenas indenização simbólica de $1. Foi uma vitória vazia. Sem indenização, a decisão não tinha força, uma vez que a NFL não era punida por violar a lei. Quando os jurados foram entrevistados por repórteres imediatamente depois do anúncio do veredito, constatou-se que estavam profundamente divididos. Pelo menos 2 deles queriam conceder-nos indenização substancial. Um deles, uma professora chamada Miriam Sanchez, era favorável a $300 milhões para nós por perdas e danos,
mas disse que entendeu errado o mecanismo para fazer isso. Não entendi as instruções, contou aos repórteres. Por isso, tive que colocar minha fé no juiz, esperando que ele desse mais dinheiro à USFL. Não fiquei feliz com o resultado, mas de certa forma foi um alívio. Minha atitude é: você faz o melhor, e se não funciona, vai em frente para a próxima coisa. Na época do julgamento, eu havia perdido um monte de dinheiro com o Generals, e a USFL havia perdido um montante várias vezes maior que o meu. Sem a perspectiva de um contrato de TV para o outono, não fazia sentido investir mais dinheiro. A maioria de meus colegas proprietários concordou. Uma semana após a decisão, os proprietários da USFL reuniram-se e votaram pela suspensão da temporada. Ao mesmo tempo, votamos por recorrer à sentença do juiz. Infelizmente, os torcedores foram os que mais perderam. O poder de monopólio da NFL está garantido outra vez, e os proprietários têm menos motivo do que nunca para sequer cogitar a inclusão de novos times em cidades que há tempos buscam franquias. Enquanto isso, os melhores jogadores da USFL foram selecionados pela NFL. Herschel Walker assinou com o Dallas Cowboys. Como eu havia garantido o contrato de Walker pessoalmente, ele poderia ter arrecadado $1,2 milhão anual de mim pelos próximos 6 anos sem jamais jogar futebol. Mas Herschel é um competidor e o dinheiro era secundário. O fato é que fiz um negócio muito bom com o Dallas. Eles poderiam ter se recusado a pagar pelo grande contrato de Walker, mas, calculando que o Dallas estava sob intensa pressão da torcida para assinar com Herschel, eu disse que só estava interessado em liberar o jogador se arcassem com todo o custo do contrato. Como esperado, concordaram. Foi bom para mim, foi bom para Herschel e acabou sendo bom até para o Dallas. Herschel entrou no time em agosto e, embora não tivesse praticamente nenhum tempo para treinar, encerrou a temporada como líder dos Cowboys em jardas corridas e recebidas combinadas. Jim Kelly tornou-se uma estrela quase que imediatamente como quarterback do Buffalo Bills. Freddie Gilbert, da nossa linha defensiva, foi para Atlanta e se firmou como um dos melhores jogadores do time. Até Doug Flutie, que todo mundo dizia ser muito pequeno para a NFL, assinou com o Chicago Bears. Dúzias de jogadores da USFL fecharam contratos com a NFL e muitos tornaram-se estrelas nos novos times. Assistir a jogadores como Herschel Walker e Jim Kelly na NFL às vezes me faz desejar que nossa liga tivesse sobrevivido. Estou convencido de que, se a USFL tivesse jogado a última temporada, o Generals teria posto em campo um dos melhores times de futebol americano profissional. Não que eu alguma vez tenha desistido por completo. Acredito muito em retornos, e a USFL está apelando desse veredito ridículo. Nos últimos meses, recebi numerosas ligações de um cara muito esperto e muito persistente que está tentando montar uma liga de outono inteiramente nova. Ele quer que eu assuma a franquia de Nova York. E eu estou pensando seriamente nisso.